Olá, sejam bem-vindos ao canal Com Libras e o meu nome é Cíntia. Sabemos que a relação professor e aluno é algo muito importante no processo da aprendizagem, principalmente quando você tem um aluno surdo e um professor ouvinte que não conhece a língua de sinais. Isso mesmo, se você é professor e tem um aluno surdo na sua sala de aula, esse vídeo foi feito para você. E para começar, eu vou pedir a você que já se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixa seu like e também ativa o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Pois é, essa relação professor e aluno é muito importante, mas também é bastante complicada. Até porque a base da relação é a comunicação. E quando você recebe o aluno surdo em sua sala de aula, deve ser bastante complicado não saber se comunicar com ele sem ter um intérprete de língua brasileira de sinais acompanhando a aula, pensar numa atividade para ele, como conduzir a interação dele dentro da sala de aula. Você é o mediador desse conhecimento. E foi pensando em você que criamos esse vídeo para dar algumas dicas do que fazer e não fazer. Então, eu separei 10 dicas de coisas que você pode fazer e deve, e coisas também que é melhor evitar. A primeira dica é: não fale rápido. É muito complicado, principalmente para o coitado do intérprete que está ali traduzindo a sua fala. A sensação é que a pessoa está ali traduzindo, você fala rápido, que a mão vai parar não sei aonde. Então é isso, tente, não é que você vai falar devagarzinho, mas tente falar compassado, com clareza, para que o intérprete ele possa ouvir a mensagem e traduzir da forma correta para o surdo. Ok? Então vamos ajudar aí os colegas falando um pouco mais devagar. Segunda dica: crie aulas mais expositivas. O surdo, ele vem de uma língua e uma cultura extremamente visual. Ele pensa de uma forma diferente do que pensa um ouvinte. O surdo, ele é extremamente imagético. Então, o recurso de imagens, de vida, isso vai ajudar bastante na compreensão deles. Então, quando você for montar a sua aula e for levar essa aula para dentro da sala de aula, vamos levar umas imagens, uns vídeos, um recurso visual para que isso possa ajudar na compreensão dele. Terceira dica: fique atento à dinâmica de sala de aula. Que dinâmica é essa, Cíntia? A convivência, a interação dos surdos e dos ouvintes, ok? Perceber se a relação está havendo algum ruído, algum atrito, se eles estão conseguindo conviver de uma forma saudável, se o surdo está conseguindo se relacionar com os ouvintes estão abraçando o surdo, até porque, gente, é duas línguas diferentes, então existe o choque cultural, certo? Mas você, como professor, pode estar aí mediando essa relação. Quarta dica: se caso você perceber um clima mais de um atrito, algum desconforto, e se a grande maioria daquela turma for de ouvintes e o surdo for minoria ali dentro, então é interessante que você chame a turma para uma conversa, né? Mais para orientar, né? Para ajudar eles a compreender melhor o colega. E eu vou pedir a vocês que, quando vocês fizerem isso, é melhor não fazer na frente do surdo, porque pode ficar um pouco desconfortável ele perceber que, tipo, vocês estão ali puxando a orelha dos ouvintes e os ouvintes podem, de alguma forma, em vez de criar um afeto ou um sentimento de empático, possa ser que seja o contrário, né? Eles criam uma antipatia do surdo. E aí a convivência, de vez de ser algo mais saudável, vai ser um processo mais doloroso. Então, crie uma estratégia. Não precisa dizer: você vai ter que sair porque agora eu vou conversar com os meninos. Crie sua estratégia de você ter um momento com os ouvintes que explique para eles, que oriente, que aconselhe qual é a melhor forma de ele estar incluindo, né, o colega surdo entre eles, para ele se sentir bem, né, dentro de sala de aula, até porque uma convivência é de 1 ano. Então, é bastante tempo. Quinta dica: vamos propor atividades
mais inclusivas. Quando você está lá pensando em qual atividade que você vai passar para a turma, lembre-se que dentro da turma existem surdos e ouvintes, então propõe uma atividade que você possa incluir esses dois. Já aconteceu de um professor ir para a sala levar uma atividade uma brincadeira, que eles iam tentar adivinhar através de música, de sons de música. É um pouco mais complicado para o surdo estar ali participando e precisa de agilidade, rapidez, tudo isso. Então, pense melhor na hora de você montar essa atividade, para que a atividade, em vez de ser inclusiva, seja excludente. Então a gente tem que tomar cuidado a respeito disso. Montar uma atividade que todo mundo possa participar e que sejam direitos iguais para todos e que todos tenham a chance de conseguir concorrer da mesma forma, ok? Sexta dica, trabalho em grupo. O nome já diz trabalho. Se é trabalho é porque vai gerar um esforço, vai gerar uma atenção a mais, se é assim que eu posso dizer, que eu posso colocar. Então, normalmente esses trabalhos são separados em grupos, né? Esses grupos eles ficam com um tema para discutir, estudar sobre. O que é que acontece às vezes? Os ouvintes, eles ou deixam para a última hora, né? Aquele trabalho, ou se comunicam à distância, e às vezes é por WhatsApp, e aí só manda áudio, não manda digitado, e no grupo do trabalho tem um aluno surdo. Como é que... A dica é, você que é professor, oriente, supervisione esse trabalho para ver se o surdo está realmente sendo incluído de verdade da forma correta. Sétima dica, legenda de vídeos que você precisa levar para sua aula. Às vezes você monta uma aula que vai precisar assistir um vídeo, um filme, algo assim desse tipo. Por favor, levem um vídeo já legendado. Às vezes já acontece do professor chegar na sala, o vídeo não tem legenda, então o vídeo não é acessível. Então, qual é a proposta dessa atividade? É que seja uma atividade que todo mundo possa participar. Então, se um vídeo não tem legenda, para o surdo vai ficar um pouco mais complicado. Ele tem um intérprete de sala ali para traduzir, mas o que é que acontece? Se é um vídeo, ele vai ter uma imagem, né? Ou é autoexplicativo às vezes. Então, às vezes, a tradução naquele momento ali, que não seja uma tradução que já tenha no vídeo com a janela de tradução, pode atrapalhar. Às vezes o surdo ele fica com muita informação, às vezes ele quer olhar para o intérprete, quer olhar para o vídeo e fica dividindo a atenção. O interessante seria que esse vídeo já viesse adaptado e acessível para que ele também pudesse assistir. Oitava dica, aprenda um pouco ou aprenda muito, estude a língua, a cultura daquele seu aluno. Porque quando você dá aula para alunos ouvintes, é a sua mesma língua, é a sua mesma cultura. Quando você está dando aula para um aluno surdo, é uma outra cultura, uma outra língua. Então, estude um pouco, tente aprender Libras, entendeu? Para poder você criar uma aproximação com o seu aluno. E aí, eu tenho certeza que você vai marcar a vida dele de uma forma positiva. Enquanto você ensina, você vai aprender também. Nona dica, essa é a que você tem que evitar. Já acontece isso sempre, já aconteceu e eu já presenciei. O professor tá ali falando, explicando, e aí ele vai se direcionar ao surdo para fazer uma pergunta ou alguma colocação, e o intérprete tá traduzindo. O surdo, obviamente, como precisa do contato visual, porque é uma língua visual, ele vai olhar para o intérprete, e o professor às vezes manda ele olhar para mim, que quem tá falando sou eu. Isso é um gafe muito grande, né? Às vezes muita gente vai dizer, que absurdo, claro que eu não faria isso. Gente, se eu tô falando aqui é porque já aconteceu. De professor pedir para que o surdo olhe para ele. Mande, lê aqui meus lábios. Tem surdo que faz a leitura labial e tem surdos que não faz a leitura labial. Então não é legal você ter essa atitude. Então já sabe, enquanto você estiver se reportando a ele direcionado, ele vai estar olhando para o intérprete, né? E vice-versa. Só se você souber Libras, ele já vai falar com ele diretamente. Aí é outra situação, certo? 10ª e última dica. Essa dica é muito importante para você, professor. Essa dica é muito importante. Docência compartilhada. O que é docência compartilhada? É você partilhar do processo de ensino e aprendizagem. Assim, se você tem um tradutor-intérprete em sala de aula que está acompanhando suas aulas, ele é o porta-voz, ele media entre as duas línguas.
E ele é um profissional, ele tem uma bagagem. Então você pode compartilhar com ele, partilhar com eles as atividades. O que o intérprete, ele é professor? Não, ele é intérprete. Mas se ele é profissional dentro da área de linguagens, ele tem um domínio sobre a língua, né? Porque para ele ser intérprete, ele precisa ser fluente na língua brasileira de sinais. E se ele é intérprete, está ali, ele pode muito bem colaborar com o seu trabalho, né? Sempre assim, converse com ele antes, veja o que é que ele tem para contribuir também, veja assim, o que é que você acha sobre essa atividade, se acha que realmente está adequado. O intérprete, ele tem capacidade de olhar uma atividade e ver se realmente aquela atividade está, não em conteúdo, gente, em adequação para língua de sinais, né? Olhar se tem imagens. Sabemos que normalmente as escolas de ensino regular, elas têm as salas de AE, que é o atendimento educacional especializado. Se não tem, é para ter, né? Se não tiver uma escola, existe uma escola núcleo, onde tem esse atendimento, e que normalmente é lá que o surdo vai praticar Libras no horário, no contraturno. Às vezes tem uma professora de educação especial que é responsável para fazer algumas adequações de atividades, mas caso não esteja, você tem o recurso do intérprete e ele pode te ajudar bastante nesse processo, na adequação, olhar, passar o material para eles com antecedência, né? Partilhar, compartilhar é muito importante. É isso, o vídeo é esse, eu espero que você tenha gostado. E até o próximo. Tchau, tchau.